Bom, esse vídeo tem como por objetivo uma rápida introdução sobre XML, TDM e XML Schema. Nós iremos ver um pouco dos conceitos principais deles e o que eles fazem, alguns exemplos de código. Começando com XML. XML significa Extensive Markup Language. Se tornou uma recomendação da W3C em 98, cujo objetivo seria a geração de linguagens de marcação para necessidades especiais. O W3C começou a trabalhar em um projeto de uma linguagem de programação que combinasse a flexibilidade do SGML com a simplicidade do HTML. O princípio do projeto era criar uma linguagem que pudesse ser lida por software e se integrar com as demais linguagens. É uma linguagem de marcação muito parecida com o HTML. Foi projetado para armazenar e transportar os dados e para ser autodescritivo. Os princípios do XML. Primeiro, separação de conteúdo e da formatação. Possibilidade de criação de tags sem limitação. Legibilidade tanto pelas pessoas quanto por máquinas. Criação de arquivos para a validação da estrutura DTD e schemas. Interligação, simplicidade e o foco na informação. As principais vantagens é que tem um formato legível para as pessoas e para as máquinas. Suporta Unicode, permitindo que quase qualquer linguagem escrita possa ser comunicada. Representa a maioria das estruturas de dados da computação, registros, listas e árvores. Seu próprio formato descreve a estrutura e os nomes dos campos. As desvantagens. A sintaxe fica cheia e às vezes redundante. A redundância pode afetar a eficiência através do armazenamento alto e do custo de transmissão, porque quanto mais redundante fica, mais dados vocês gastam e aí a eficiência se perde por causa do armazenamento alto. Interpretação não suporta diretamente os tipos de dados. Mapear o XML em um paradigma relacional ou orientado a objetos é uma tarefa custosa. Entretanto, fazer o inverso é fácil. Um exemplo de código XML é esse aqui, que nós vamos ver posteriormente nas outras partes da linguagem, que você mesmo coloca os parâmetros de, para, assunto, texto e anota. XML Schema e o DTS. XML Schema e a DTS, DDT, são duas formas distintas de fazer a mesma coisa. Descrever as definições de um XML qualquer, ou seja, quais são seus elementos e atributos correspondentes, qual é a hierarquia desses elementos e ainda o que cada elemento e atributo pode conter, seus conteúdos. As definições conjuntas, que servem tanto para o XML Schema quanto para o DTD. Elementos e atributos podem aparecer em um documento. Que elementos são elementos filhos. A ordem e o número dos elementos filhos, se um elemento é vazio ou pode incluir um texto, tipos de dados para elementos e atributos, e os valores padrão e fixos para elementos e para os atributos. Especificando cada um deles agora. A DDT é o quê? É um Document Type Definition. É a forma original de definição do XML. Ou seja, quando o XML foi criado, pensou-se na DDT, como forma de armazenar as definições dos elementos de XML qualquer. Deve ser incluído no código XML e ele pode ser usado na padronização de um documento XML. Exemplo de código é esses aqui, que continuando lá, igual o do Tarzan lá que a gente viu no XML, é o nota, o de, para, assunto e o texto. Agora o XML Schema. Em 99 foi publicado pela primeira vez. Após isso, lançou-se em 2001 sua versão final. Final para aquela época, né? Porque depois saiu algumas atualizações que em 2004 eles viram que estava dando alguns erros, apresentando alguns problemas, eles elaboraram uma nova modificação em 2004. Ele foi criado para suprir algumas limitações percebidas na DDT. E então bolaram uma outra forma para armazenar as definições
que é o XSD, ou, trocando em miúdos, XML Schema Definition, também conhecido como XML Schema. As vantagens da XML Schema sobre a DTD são escritos em XML. Não tem que aprender uma outra linguagem, igual no DDT. Pode usar seu editor XML para editar os seus arquivos XML Schema, e serve no mesmo. Pode usar o seu parser XML para verificar os seus arquivos XML Schema. Você pode manipular o seu XML Schema com o XML DOM, e você pode usar o seu XML Schema com XSLT. São extensíveis para adições futuras. Reutilizar seu schema em outros schemas, criar os seus próprios tipos de dados derivados de tipos de padrões e referenciar múltiplos esquemas em um mesmo documento. Continuando com as vantagens, eles suportam vários tipos de dados, com isso é mais fácil a manipulação dos mesmos, descrevem conteúdo de documentos permissíveis, validam os dados, trabalham com dados de um banco de dados, e define restrições aos dados, e define e converte diferentes tipos padrões e formatos de dados. Eles são mais ricos e úteis do que os DDTs, e suportam namespace, que é algo muito importante, que o DDT não suporta. Um exemplo de código é esse aqui, é o mesmo daquele primeiro lá, ó, mas aqui está na linguagem XML Schema já está mais elaborado. Tem um nome, ó, de, para, assunto e o texto, e aqui é os tipos das variáveis. Esse XS na frente, ó, quer dizer que é todo o arquivo XML Schema, ele vem com esse prefixo XS aqui na frente. XS, e aqui você termina XML Schema. As referências bibliográficas são essas aqui, da onde a gente tirou algumas ideias e algumas partes desse texto. Aqui vocês vão encontrar informações mais detalhadas sobre XML Schema e o DDT e os próprios XML. Aqui também tem exemplos de arquivo. Esse arquivo é um arquivo pessoas, então você pode colocar aqui o nome, você mesmo criar as tags, tá vendo? Ele tem essa funcionalidade, essa facilidade de você mesmo poder criar suas próprias tags. No campo pessoas, aí tem pessoa, aqui tem dois campos, né? Dois tipos de atributos, né? Dois tipos de pessoas, que é o identificador 1 e o identificador 2. O identificador 1 é o nome, idade e peso. E a pessoa, o identificador 2, é o nome, idade e peso. Então, se você... que é o início todo arquivo XML começa com essa descrição aqui. É mais tranquilo. E aqui também tem outros exemplos do canal DevMedia trabalhando com XML. Ele aqui tem uma parte do XML DOM, usando o XML DOM, que você pode carregar o documento XML para a memória e realizar operações básicas como leitura e edição do conteúdo. No exemplo abaixo, temos o arquivo que contém informação da lista de dados. Aqui está um novo exemplo, né? Aqui, contato. Aqui dentro da tag contatos está o nome, o telefone e o e-mail da pessoa. E aqui embaixo, uma outra pessoa. O nome, um telefone, um e-mail e um contato. Isso aqui são exemplos básicos da nossa linguagem XML, que é uma linguagem muito rica e muito usada ultimamente. E aqui, esse é o link do vídeo que eu estou falando, vai aparecer aqui. E aqui é os componentes do nosso grupo. Até a próxima.